Salmo 119, do verso 81 ao verso 84. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre de fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós louvamos o glorioso nome do Senhor, muito gratos, porque no primeiro domingo deste ano, nos ajuntamos como teu povo, a fim de exaltar a tua majestade. No início de um novo ano, rogamos que o Senhor, que nos sustentou até aqui, continue a suprir aquilo de que temos necessidade, e principalmente, Senhor, que o Senhor continue nos alimentando por meio da tua palavra, a fim de vivermos neste mundo de uma forma que venha a honrar o Senhor. Neste instante, que o teu Espírito nos conduza à verdade, que o Senhor nos edifique para a tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há períodos na vida em que os problemas parecem não ter fim, parecem não acabar. Vai fazer 2 anos este ano que nós entramos numa fase em que a doença e que começou a se alastrar e que pessoas morreram, e 2 meses nós vamos ficar nisso. Olha, mais 3 meses até o final do ano, e já vão completar 2 anos e nós não sabemos o que virá esse ano, não sabemos o que acontecerá. Parece que os problemas de fato vêm se arrastando, e é um livro especificamente na Escritura, uma conhecida história que mostra um pouco disso. Quando você olha para o livro de Jó, você tem ali a história de um homem que é descrito pelo próprio Deus como um homem íntegro e reto e que se desviava do mal. E o livro narra logo no seu início uma série de notícias ruins que vêm chegando para aquele homem. Primeiro, chega a notícia de que os seus bois e jumentos foram roubados e os seus servos foram mortos. Essa é a primeira notícia terrível que aparece ali naquele livro. E a forma como está descrita aquela narrativa nos informa que ainda essa notícia estava sendo anunciada, digerida por Jó. Já veio outra notícia. E a segunda notícia é que fogo de Deus caiu, queimou as ovelhas, queimou os servos que estavam tomando conta das ovelhas. Chega ainda uma terceira notícia: seus camelos foram roubados, os servos que cuidavam dos camelos foram mortos. E o texto ainda vai dizer: falava este ainda quando chegou uma outra notícia, e uma quarta e terrível notícia: os seus filhos estavam todos numa mesma casa, confraternizando, e todos morreram de uma vez só, porque aquela casa veio a desabar. Notícia atrás de notícia. E você se lembra bem da reação de Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso aconteceu porque no início do livro diz que os filhos de Deus se apresentaram diante dele. Veio com eles Satanás, e Deus disse a Satanás: você observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. E então Satanás disse: olha, Jó serve ao Senhor, porque o Senhor cerca ele de tudo que é bom. Tire tudo que ele tem, e o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar. E é nesse momento então que Deus diz: olha, pode ir, tire tudo dele, não toque nele. E tudo isso que aconteceu então, acontece por obra de Satanás, mas debaixo de toda a autoridade do Senhor Deus. E ainda assim, diante de tudo isso, Jó louva a Deus. Satanás se apresenta de novo e Deus diz: você viu Jó? Não há ninguém como Jó.
E Satanás diz de novo: olha, é porque o Senhor tirou tudo, mas o Senhor não tocou nele, nos ossos, na pele. Toque nele, tire a saúde, e o Senhor vai ver se ele não blasfema. E então Deus permite que Satanás faça isso. E em certo momento está Jó ferido de tumores, louvando a Deus. Mas ali naquele momento você tem a sua esposa que olha para toda aquela cena e diz: você ainda continua íntegro, amaldiçoe a Deus e morra. Duas pessoas, problemas que vêm se arrastando, reações diversas, reações diferentes. Mas eu quero chamar a sua atenção para Jó, porque aquela história nos mostra exatamente o que eu disse aqui no começo. Há momentos em que parece que as angústias parecem não ter fim. E estes 4 primeiros versículos aqui do Salmo 119, é a 11ª sessão do Salmo 119, portanto, todos os versículos, todos os 8 versículos começam com a letra Kaf, a 11ª letra do alfabeto hebraico. Mostram o salmista num momento assim, num momento em que parece que as angústias não têm fim. É claro, não parece que os momentos do salmista são tão agudos, são tão terríveis quanto os de Jó, mas este homem está enfrentando problemas há um bom tempo. Talvez você já tenha enfrentado problemas assim. Talvez você esteja neste momento passando por problemas assim. E esse texto ensina o que fazer quando as angústias não cessam. Como é que você pode se portar? Como é que você deve viver a sua vida quando as angústias parecem não ter fim? Se você olhar para o verso de número 81, você vai ver que o texto diz que você precisa manter a esperança. Veja o que o salmista está dizendo: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. O verbo que é usado aqui, e que está traduzido aí na sua Bíblia por desfalecer, mostra o tamanho do desespero do salmista. A ideia aqui é: a minha alma está se acabando. É isso que expressa esta palavra aqui. A minha alma está desfalecendo, eu estou sendo consumido, a minha alma está se acabando, está perecendo. A sua alma se consome ao mesmo tempo, ele diz, em que ele aguarda a salvação do Senhor. Ou seja, ele está falando de algo que vem acontecendo. Ele está esperando a salvação. Esta salvação não chega e a sua alma vem perecendo. E você não deve entender aqui que a salvação seja espiritual. Não é sobre essa salvação que ele está falando, porque este homem é um crente. Ele está orando ao Senhor, ele está buscando o seu Deus. A salvação aqui diz respeito a ser salvo daqueles que o perseguiam. Lembre aí de alguns versículos que a gente já viu. Dê uma olhada no 78. Ele já tinha pedido: envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Se você olhar o verso de número 84, você vai ver ele dizendo: quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Então, quando ele diz: eu estou esperando, eu estou aguardando a tua salvação, essa salvação diz respeito a ele ser livrado desta situação. Mas essa situação é tão terrível que está levando a sua alma então a ser perecida, a se acabar, como ele está dizendo aqui. A situação vem se arrastando, mas ele está aguardando, e a sua esperança, enquanto ele aguarda, está na palavra do Senhor. Ele está dizendo isso aí no finalzinho do verso 81:
porém espero na tua palavra. Ou seja, ele sabe que na palavra de Deus há promessas e ele crê nisso. Lembre lá daquela definição de Hebreus, que eu vez por outra estou repetindo aqui. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Ele ainda não está vendo nada, mas ele espera, porque Deus promete cuidar dos seus servos. A sua alma está perecendo porque os problemas parecem não ter fim, mas ele tem a sua esperança na palavra bendita do Senhor. É dessa forma que você precisa se portar. Nos momentos em que a angústia parece não ter fim, nos momentos em que o sofrimento parece perpetuar, mantenha a esperança. E a única coisa que pode fazer o seu coração esperançoso é aquilo que Deus diz em sua palavra. São as garantias que o Senhor tem dado aos seus servos em sua palavra. Lembre, por exemplo, daquilo que Paulo vai dizer no Novo Testamento, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está difícil, a angústia ela vem se arrastando, mas do outro lado eu tenho Deus me garantindo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não posso deixar que as angústias retirem do meu coração a esperança que está firmada na Escritura. E é por isso que o tempo todo eu preciso olhar para esta palavra. Isso quer dizer que seja quais forem as angústias pelas quais você esteja passando, ou que você venha passar, todas elas serão usadas pelo Senhor para fortalecer o seu caráter, para formar em você o caráter de Cristo. Lembre de Jó, foi isso que aconteceu com Jó. Este homem que tanto sofreu termina o livro dizendo: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ele era crente, mas agora ele experimenta um tipo de confiança que ele parece não ter lá no início do livro, porque lá, por mais que ele fosse de fato justo e íntegro, ele confiava na sua justiça, razão de no meio do livro ele está reclamando, dizendo: olha, eu não fiz nada para merecer isso, eu não deveria estar passando por isso, mas lá no final do livro, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Você pode então entender e obedecer a ordem de Tiago. Tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações. E nós estamos na época do ano em que as pessoas estão cheias de esperança. Nós falamos sobre isso no dia 31. O ano virou e agora tudo vai mudar. Será? Será que as coisas de fato vão melhorar? Nós não temos essa garantia. O ano novo não é mágico. A mudança de calendário não tem o poder de mudar a realidade. O que você estava experimentando no dia 31 é o que você provavelmente está experimentando no dia 1º. Até quando isso vai durar, nós não sabemos. Este homem está passando por um problema que vem se arrastando. A sua esperança não está na mudança do calendário. A sua esperança está no Senhor e em sua palavra. É no Senhor que ele espera. Confie então no Senhor Jesus Cristo, espere nele, conheça-o como ele tem se revelado na Escritura. Em momentos em que as angústias parecem não cessar, você precisa manter a esperança, mas você tem mais no texto. O verso 82 diz que você deve suplicar pelo consolo do Senhor. Veja o que ele diz: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? E aqui há algo bastante interessante. Você não percebe isso na tradução, mas a palavra que aparece aí no verso 82, esmorecem os meus olhos, é
exatamente a palavra que está no versículo 81, que é traduzida por desfalece-me a alma. É a mesma palavra, traduzida de formas distintas. No verso 81, desfalece-me a alma. No verso 82, esmorecem os meus olhos. A ideia aqui é: os meus olhos estão fraquejando, os meus olhos estão se acabando. Lembra que eu disse que ele está dizendo que a alma dele está se acabando? Bom, o que ele quer dizer com isso? A ideia aqui é aquela de quando você está procurando algo e já procurou tanto que os seus olhos cansaram e você ainda não viu, não achou aquilo que você queria. O olho já está pesado de tanto procurar e você não encontra. Esta é a ideia aqui. Agora lembre, este homem no versículo 81 disse: eu espero na palavra. Ele tem esperança, mas agora parece que ele está a ponto de titubear. Parece que a esperança está quase se esvaindo. Parece que ela não permanecerá com ele. E o que ele faz? Ainda que de quase desfalecendo e a ponto de perder a esperança, ele está suplicando pelo consolo. Veja: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Senhor, eu conheço a tua promessa e está demorando tanto que eu estou quase cansando disso, mas enquanto isso acontece, eu estou dizendo: quando me haverás de consolar? Quando é que o Senhor vai trazer consolo ao meu coração? Então perceba algo importante aqui. O salmista diz esperar na promessa. Essas promessas estão na palavra. Então quando ele suplica, e aqui em forma de queixa, a sua queixa, até quando eu vou ter que esperar, é ao mesmo tempo uma súplica. Quando Davi faz isso lá no capítulo, no Salmo de número 13, até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Esta queixa traz por trás uma súplica, é um pedido de socorro, é um pedido: Senhor, olha para mim, acode enquanto eu estou passando por essa tribulação. Então ele suplica pelo consolo, mas ele faz isso pautado mais uma vez naquilo que o Senhor tem prometido aos seus servos. Então nos dois versículos você tem a palavra de Deus como algo central aqui, algo que está no coração do salmista, a ponto dele lembrar disso nos seus momentos de angústia. É essa palavra trazida à mente que dá esperança, é esta palavra no coração que o leva a suplicar a Deus, que o leva a pedir a ajuda de Deus, porque ele crê que Deus socorre os seus servos. Se ele não cresce nisso, não valeria nada ele estar clamando. Se ele não tivesse plena convicção de que o Senhor está atento à voz do seu povo, para que orar? Para que derramar o seu coração diante de Deus? Mas ele faz isso, e ele faz isso pautado nas promessas de Deus. Quando me haverás de consolar? Eu estou esperando a tua promessa, eu conheço a tua promessa. E uma das promessas relacionadas, por exemplo, ao Messias, era de que o Messias iria trazer consolo. Abra aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 61. E aqui em Isaías 61, você tem assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar
o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Veja que essa é uma das promessas que você tem no Antigo Testamento, que enche o coração do povo de Deus. Haverá um dia em que o Messias vem para consolar todos os que choram. E você se lembra que Jesus aplicou essa passagem a si mesmo, quando ele entrou na sinagoga, leu Isaías e disse: hoje se cumpriu a Escritura. Jesus é o Deus de todo consolo. Jesus é aquele que consola os que choram, e foi Ele mesmo que afirmou no Sermão do Monte que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Ele pode garantir isso, Ele pode prometer isso, porque Ele é aquele que consola. Ele não está fazendo uma promessa para que outros cumpram. Você já viu isso? Uma pessoa fazer promessa para o outro cumprir? Geralmente a gente faz essas coisas, casal faz isso, certo? Ou geralmente é a mulher que faz, né? Vai começar o ano e fala assim: esse ano nós vamos fazer dieta. Pô, nós quem? Eu não estou prometendo nada. Então eu estou fazendo uma promessa para o outro cumprir. Jesus está fazendo uma promessa: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas o Consolador não é outro, é Ele mesmo. É Ele, aquele que foi enviado a consolar todos os que choram. E quando você suplica o consolo do Senhor, como este homem está fazendo aqui no Salmo, você precisa se lembrar disso. Você tem um Deus que é o Deus Consolador. E mais, um Deus que, quando foi assunto aos céus, disse que daria aos seus filhos o Espírito, que é chamado também de Consolador. O Espírito Santo é o Espírito Consolador. E se esse consolo foi prometido pelo Senhor, e se esse consolo está somente em Cristo, a fim de que você tenha esse consolo, você precisa abrir a sua Bíblia e ouvir a voz do seu pastor. Tem muita gente querendo ser consolado por Cristo, sem abrir a Escritura, sem se voltar para a palavra. Pessoas que buscam algum tipo de consolo, mas que não querem gastar tempo olhando para a Escritura e guardando-a no coração. Jesus fala ao seu povo por meio da palavra, e essa palavra exorta, essa palavra anima, essa palavra consola. O Deus de toda consolação consola por meio da Escritura. Então estude-a, guarde a palavra no coração, a fim de que o Espírito traga à sua mente a Escritura nos momentos de dificuldade, e assim traga consolo ao seu coração. Nos momentos em que as angústias se multiplicam, nos momentos em que você se vê quase sem esperança, se você não estiver calcado na palavra de Deus, você vai desistir. Mas se você estiver firmado na Escritura, na promessa do Senhor, rogando o consolo do Senhor, você encontrará tal consolo, porque Deus cumpre as suas promessas. Mas veja um pouco mais. Nos momentos em que as angústias parecem não acabar, você deve manter em mente a palavra de Deus. Veja a ênfase o tempo todo na palavra. Então veja agora o verso 83. Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. A metáfora que este homem usa aqui, a comparação que ele faz aqui neste versículo, mais uma vez indica a severidade da provação. O quão difícil estava passar por essa provação, porque um odre era usado para guardar vinho, certo?
Mas quando o odre estava vazio, ele ficava seco, e pendurado sob o fogo, ele começava a ser quase exposto ali a muita fumaça, e isso fazia com que ele se tornasse ressecado, quase que quebradiço. A ideia dele é essa. Este homem que disse lá no versículo 81, olha, a minha alma está sendo consumida, está dando um exemplo aqui, dizendo, olha, minha alma está seca, eu estou sem nenhum vigor. A tribulação era tão grande que ele havia perdido o seu ânimo, e entende que ele não servia para mais nada, porque é assim que a NVI traduz. Se você olhar depois na NVI, ele vai traduzir assim: embora eu seja como uma vasilha inútil, porque isso que é um odre na fumaça, uma vasilha que não serve para mais nada, porque ressecado, ao colocar vinho ali, ela se rompe, ela quebra. Ele se vê dessa forma. Eu sou como uma vasilha inútil, um sentimento que não é incomum naqueles que estão há muito tempo passando por tribulações, por provações. Muitos perdem o vigor, não querem mais caminhar, não querem mais trabalhar, eles não veem mais perspectiva na vida. Para que trabalhar? Para que lutar? Para que tentar continuar? As coisas não vão melhorar, a minha vida não serve para nada, eu sou de uma inutilidade tamanha. E muitos se veem de fato assim como inúteis, no máximo se veem como um peso para outras pessoas, e por vezes passam a reclamar desta forma e a murmurar desta forma, como este homem está demonstrando aqui. Olha, esse é o estado da minha alma, é assim que a minha vida se encontra. Mas mesmo nessa situação, este homem mantém em mente a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está no seu coração. Veja, já me assemelha a um odre na fumaça. Contudo, mesmo assim, eu não me esqueço dos teus decretos. Está difícil, está complicado, eu não consigo ver esperança, eu não consigo olhar para frente, achar que essas coisas vão melhorar, eu sou um inútil, mas ainda assim eu não me esqueço da tua palavra. Se você esquecer da palavra de Deus nos momentos de tribulação, você estará mais propenso a pecar contra o Senhor, porque diante da tribulação, você tem dois caminhos. Você responde de forma piedosa, e aqui eu quero lembrar de Jó novamente. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou você responde como a esposa de Jó: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Essas são as duas formas de se portar diante das angústias, diante das provações. E o que vai determinar a forma como você vai se portar é a maneira como você enxerga a promessa de Deus, e é a maneira como você enxerga o seu Deus, que fez tais promessas na Escritura. Porque se você de fato confiar no Senhor, ainda que as coisas estejam muito complicadas, você manterá os olhos nele, dizendo: Deus deu, Deus tomou. Jó não era diferente de nós. Jó era justo e íntegro e reto, e se desviava do mal, porque ele cria no seu Redentor. Ele declara isso no livro: eu sei que o meu Redentor vive. O Redentor de Jó é o seu Redentor. Portanto, a esperança de Jó é a sua esperança. E é só desta forma que você poderá passar pelas tribulações. Lembre-se, é a palavra que instrui sobre Cristo.
E o que ele mesmo diz é que se você crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E então, em vez de se ver como um odre seco, você será uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque essa é a promessa de Cristo. É nisso que você precisa confiar. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma existência seca em Cristo torna-se um rio a jorrar para a vida eterna. Então, quando as angústias parecem não cessar, não cometa o erro de se afastar da Escritura. Não cometa o erro de se afastar da comunidade da fé. Não cometa o erro de deixar de lado os seus momentos devocionais. Não cometa o erro de deixar o culto público, momento em que o Senhor instrui o seu coração. Está difícil, mas será mais difícil sem o Senhor. Não deixe de abrir as Escrituras diariamente a fim de aprender de Cristo, para que no devido tempo, pode restaurar a sua alegria. Ele fez isso com muitos servos no passado, ele fez isso com Jó. Ele não muda, ele pode fazer com a sua vida. Você não precisa se sentir um inútil, você não precisa deixar de lado o serviço cristão, mas você precisa sempre de exortação, consolo e conforto da palavra. Por último, nos momentos em que as angústias parecem não cessar, você deve suplicar a justiça do Senhor. Verso 84. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? E esse ponto está ligado ao primeiro. No primeiro você viu que o salmista manteve a sua esperança na palavra. O problema está se arrastando, o problema está continuando. E agora no verso 84, ele roga pela justiça de Deus. E você pode confiar nessa justiça, porque Deus diz que no devido tempo julgará todas as coisas. Você percebe isso, por exemplo, no Apocalipse. Dê uma olhada lá no capítulo 6, a gente leu aqui na liturgia, mas eu vou relembrá-lo. No Apocalipse você tem a visão aqui da abertura do quinto selo, no capítulo 6, verso 9. E o texto diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. A visão de João, então, é daqueles que foram perseguidos por sua piedade, pela palavra. E então ele vê mais: estes que foram perseguidos e mortos estão clamando. E o que eles clamam? Veja aí no verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitaram sobre a terra? Eles estão clamando pela justiça, pautados, sabe em quê? Veja aí, veja os atributos de Deus que eles declaram aqui. Até quando, soberano Senhor, santo Senhor e verdadeiro Senhor? O Deus a quem você clama por justiça é esse Deus soberano, que está no controle de tudo, é o Deus santo que não tolera iniquidade, é o Deus verdadeiro que cumpre as suas promessas. Sabe qual a resposta? Veja lá. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ainda não chegou a hora. Aguarde mais um pouco.
Se você ler o restante do Apocalipse, você vai ver que esse tempo chegou, ou vai chegar, né, no livro. Portanto, quando você olha para Deus e clama por sua justiça, como o salmista está fazendo aqui, Deus, abrevie os dias em que eu estou sendo perseguido, alivie em meus dias o peso da perseguição, porque é isso que ele está pedindo, quando ele pergunta assim, olha, quantos vêm a ser os dias do teu servo? Até quando mais eu vou conseguir suportar isso? Então, ao mesmo tempo que ele faz esse pedido, ele espera no Senhor. Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Ou seja, ele sabe que a justiça será feita, ele não sabe quando, mas ele crê nessa justiça. Ele não está dizendo assim, olha, não há solução, eu sei que não tem justiça. Como a gente olha para o nosso país, olha a nossa Suprema Corte fazendo todas as loucuras que muitas vezes faz, e fala, pai, não tem jeito, no nosso país não tem justiça. Não, esse homem não tem essa falta de esperança. Ele sabe que haverá justiça, ele não sabe quando, mas ele suplica, Senhor, faça isso, abrevie esses dias. E você que tem toda a revelação, você que está numa posição muito mais favorável do que a do salmista, que teve resposta completa para ele naquele tempo, suficiente para ele naquele tempo, mas que não teve tanta revelação quanto você tem. Você está olhando agora para o Apocalipse, que mostra o final de tudo isso. Você tem muito mais condições de ter esperança no Senhor. Você pode ter certeza de que o Senhor não deixará que venha sobre você tentação que não seja humana. Paulo disse isso, escreveu isso. Você tem certeza de que juntamente com a provação Ele proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mas isso não impede que você clame pela justiça de Deus. Entretanto, tendo bem certo em sua mente de que os juízos do Senhor têm o seu tempo determinado. Quando Pedro escreveu a uma igreja que sofria com falso ensino, ele disse isso à igreja: ora, para os falsos mestres, o juízo lavrado há muito tempo não tarda, a sua destruição não dorme. O que Pedro está dizendo é, olha, o juízo dele já foi despachado pelo juiz, o juiz já deu a sua sentença, já está lavrado. Aguarde a execução. Você clama pela justiça, se submetendo ao tempo do Senhor, como Paulo, que em sua tribulação rogou 3 vezes ao Senhor, ouviu dele que a graça era suficiente e se satisfez nessa promessa. É nessa graça que você precisa estar satisfeito. E aquele que na plenitude do tempo, no tempo certo, enviou o seu Filho a fim de punir os pecados do seu povo, também tem estabelecido os seus dias de livramento para o seu povo, também tem estabelecido o dia que Ele virá julgar toda a terra. Quanto a nós, não nos compete conhecer tempos e épocas. No caso dos discípulos lá, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel. No nosso caso, muitas vezes, quando é que essa tribulação vai acabar. Mas suplique, peça, confiando que isso acontecerá. O texto, portanto, ensina o que fazer quando as angústias não cessam. Você precisa manter a esperança, esperando na bendita palavra do Senhor. Você deve suplicar o consolo do Senhor, e é a palavra que garante que o Senhor é o consolador do seu povo. Você deve manter em mente essa palavra, porque se é a palavra que garante todas essas coisas, e se é nela que você tem que ter a esperança, você precisa guardar essa palavra no coração, a fim de não pecar contra o Senhor, a fim de não agir de forma impiedosa no dia da angústia.
Você precisa suplicar a justiça do Senhor, confiando no seu justo juiz, lembrando que Ele não obedece à nossa agenda, Ele tem a sua agenda, Ele tem o seu tempo. E por mais difícil que tudo isso seja, é possível, por causa de Cristo. E se você olhar para outro salmo, você vai ver algo maravilhoso sobre estes 4 versículos, que pode ser visto na vida do Messias. Portanto, vire aí as páginas da sua Bíblia, vá lá no Salmo 69. O Salmo 69 é um salmo messiânico. Por vezes esses títulos que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca na Bíblia nos atrapalham, mas esse aqui nos ajuda. Ele traz como título aqui, olha, o lamento do Messias. E eles fazem isso porque este salmo é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Se você olhar depois com calma e com cuidado esse salmo, você vai ver que há várias referências dele lá no Novo Testamento. E nesse lamento aqui do Messias, você percebe, por exemplo, a mesma queixa do Salmo 119. Veja o verso 3. Aqui é o Messias dizendo: estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Sabe quando Hebreus diz: não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O clamor do salmista no Salmo 119 é o clamor do Messias, com uma diferença gritante, que pode ser visto no verso 4. São mais os cabelos da minha cabeça, são mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Sabe qual é a diferença? O Messias não tem dolo algum, não tem culpa alguma. Diferente de mim e de você e do salmista no Salmo 119, herdeiros de Adão, portanto herdeiros da mesma culpa e do mesmo juízo. Diferente de todos nós, o Santo Jesus foi odiado sem motivo, foi perseguido sem motivo, e quando clamou, não teve resposta. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado, ele recebeu a ira do Pai, a fim de que hoje você, que clama como o salmista, encontre esperança, consolo, encontre o Deus de toda consolação que caminha com você, na certeza de que ainda que as angústias pareçam não cessar, um dia elas cessarão para sempre, porque a obra do Messias garante isso, porque Ele veio para consolar todos os que choram. E quando você olha para o final da história, você vê que chega o dia em que não haverá mais lágrimas, e nem dor, e nem sofrimento. É olhando para essa perspectiva, nessa perspectiva, é olhando para esse dia, confiado nessa promessa, que você suportará os dias maus, que você suportará os dias em que as angústias parecem não cessar, mas isso não importa, porque o Senhor é com você, Ele caminha com você, Ele te ampara a cada momento da sua vida. Confie nele e viva para a glória dele.